Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Hoje é sábado, sábado é bom. Sábado eu tô no filé do Zezé. Aproveita, vem pro filé do Zezé também, que vai ser bom, o dia vai ser bom, tudo vai ser bom. Tenho certeza disso. Inclusive a minha convidada, a minha amiga, uma pessoa que eu consegui fazer amizade com ela, como faço, dentro das nossas respectivas profissões. Eu a conheci quando ela era promotora de justiça. Você diz, era porque se aposentou e tem o direito de se aposentar e fazer outras coisas, e outras coisas muito bem feitas, como ela sempre fez na vida. Failde Mendonça, como vai, Failde? Oi, tudo bem, Geraldo? Que prazer receber você. O prazer é meu, você sabe, é sempre um prazer estar com você. E nos seus programas, assim, muito mais, né? Obrigado, Failde. Failde, me diga uma coisa, o que você sente na vida por ter sido a promotora de justiça que você foi durante tantos anos? Que você só que agora é aposentada. Mas diga, como é que você se sente? Como foi isso para você? O que foi a sua vida? Você agora mexeu profundamente comigo, Que né? coisa boa. Porque ser promotora de justiça foi a realização de um sonho, né? E me proporcionou as melhores coisas da minha vida. Poder ajudar o próximo, poder criar a minha família com dignidade, me posicionar, ter a oportunidade de me posicionar como cidadã durante toda Sem uma dúvida. vida, de ter a responsabilidade de ser o Estado em alguns momentos. Enfim, o ser promotora, para mim, ele é um sonho, né? Porque eu sou promotora de justiça, e ele passou a ser, e eu passei a ter esse estilo de vida, o estilo de vida de ser promotora de justiça, o que eu levarei comigo até o túmulo. Porque quando eu fiz o concurso, eu fiz um concurso vitalício. Com certeza. E me posicionei enquanto profissional dentro das expectativas do cargo. Sim. E essas expectativas morais, essas expectativas de conduta, elas são todas atuais e serão até eu morrer. Sem dúvida. Agora me diga uma coisa, o Ministério Público de Justiça, de um modo geral, em todo o Brasil, ele tem uma função importantíssima, sobretudo, ele tem uma função moral, que me parece muito importante em relação à população. Você acha que hoje a população, de um modo geral, ela já entendeu a função das promotorias, a função do Ministério Público? Já entendeu. De 1988 para cá, né, depois da Constituição Cidadã, a sociedade passou a exercitar mesmo a cidadania. E aí compreender, sempre com auxílio do Ministério Público, que eles têm os direitos. E esses direitos precisam serem cumpridos e exigidos. Eles precisam entender, por exemplo, que talvez o Ministério Público seja a primeira parte para mostrar. Não é a primeira parte. Tudo começa com o Ministério Público. É o Ministério Público que denuncia, o Ministério Público que pede isso ou aquilo. Não é verdade? É verdade. Então, eu acho de uma importância, assim,
fundamental para a cidadania. Hoje nós temos um direcionamento do Ministério Público de planejamento estratégico até do Ministério Público, mas quando nós começamos, lá em 88, nós tínhamos esse empenho que era pessoal, não era institucional. Perfeito. Você tinha um determinado padrão de conduta, você estudava, você avançava, você viajava, ia para congressos, você via como era que o país inteiro estava atuando, e você passava a levantar uma bandeira cidadã. Hoje, graças a Deus, isso é institucional. Na época você aprendia e desenvolvia esse aprendizado e desdobrava. Isso. Não é? Eu e muitos promotores no país inteiro. Exatamente, Tanto é que a gente tinha grupos de estudos no país inteiro. A gente criou associações. A Associação Nacional de Promotores foi criada aqui em Alagoas. Perfeito. Eu cheguei a dirigir essa associação nacional. Doutora Kícia foi várias vezes secretária e dirigente. Grande Kícia, um beijo para você. Dessa instituição nacional. E agora nós vamos para Cuiabá, não é? Onde certamente o doutor Givaldo Lessa, que hoje é o promotor de fundações, será eleito lá. Muito bem. Presidente da Associação Nacional. E agora você tocou no ponto do desdobramento dessa entrevista. Carregando o nome do MP de Alagoas. Exatamente. Agora veja bem, MP será sempre promotora de justiça aposentada. E agora se dedica com consultoria às fundações, sobretudo às fundações que ela conhece tão bem. Me explica como é esse trabalho agora. Por exemplo, FUNBrasil. Já ouviu falar em FUNBrasil? Vamos explicar? Sim. Quando eu me aposentei do Ministério Público, eu vim trabalhar com as fundações, porque, na realidade, toda a vida trabalhei com as fundações. Trabalhou com as fundações, trabalhei exato. Enquanto Estado e primeiro, meu know-how era com elas, que já estava trabalhando há mais de 20 anos, e sabia que existia a carência de profissionais especializados nessa área. E tinha feito o curso de gestão de entidades sem fins lucrativos em Brasília, fiquei 1 ano e meio, uma semana por mês, indo para Brasília durante esse ano e meio, e me formando, aprendendo a gerir essas instituições para poder ajudar. Sem dúvida. Quando me aposentei, então eu vim trabalhar com essas instituições. Eu costumo dizer que eu fiquei aposentada 4 horas. Isso, para mim, é o maior orgulho da minha vida. 4 horas. 4 horas. Que beleza. 15 dias depois desse primeiro contato, eu fui trabalhar na FUNBrasil. A FUNBrasil estava passando por algumas dificuldades na gestão, e aí eu fui procurada pela Rose Davino. Ela disse a mim que a diretoria tinha procurado ela, que estava precisando de uns ajustes, se eu podia ajudar, se eu podia dar uma olhada na situação e se eu podia ajudar. E aí eu fui uns 15 dias depois de aposentada e nunca mais saí de lá. Muito bem, deixa eu só anos. abrir um parênteses que eu preciso agora dessa sua explicação para quem não sabe o que é a FUNBrasil. É muito importante, é uma fundação que cuida da saúde dos idosos, é isso? Via SUS. Então via explica, SUS, por favor. Saúde Ocular, Fundação Brasil de Apoio ao Idoso. Trabalha com a saúde ocular em todos numa linha de cuidados de excelência, desde o ambulatório até a cirurgia, e agora já trabalhava as questões de fisioterapia, as questões de TO, e agora a gente inaugurou um CER, um Centro Especializado de Reabilitação. Ocular. Ocular. Todos pelo SUS. Não, eu estou dizendo, só trabalha com a questão de olhos? Não. Ela trabalha agora com intelectual, a parte intelectual, a pessoa com deficiência na área intelectual. Certo. A pessoa com deficiência na área motora. Perfeito. E a pessoa com deficiência na área visual. Perfeito. Então, abriu agora esse centro especializado na Pajuçara,
um centro realmente de excelência para tratar esses pacientes exclusivamente pelo SUS. Pronto, exclusivamente pelo SUS. Agora, onde eles são tratados? Da própria FUNBrasil ou não? Na FUNBrasil, porque a FUNBrasil tem algumas unidades. Ela tem Isso que eu queria saber. Pronto, ela tem a unidade sede no Farol. Certo. Ela tem a unidade que também é um anexo da sede. Ela tem em outro local, no Farol, a unidade anexo. E ela tem Jacintinho e agora o SER na Pajuçara. Agora, todas elas são clínicas também? São clínicas, todas clínicas. Todas clínicas. Todas clínicas oftálmicas. Perfeito. Né? Agora, o SER não. O SER é um serviço mais completo. É um SER 3, né? É um centro especializado com tripla atividade especializada à disposição da sociedade. Por exemplo, a pessoa com deficiência mental, né, intelectual, o autista, perfeito. o Down, perfeito. Essas serão atendidas lá. Se essas pessoas tiverem uma outro tipo de deficiência, por exemplo, visual, elas serão atendidas lá. Muito bom. Com uma equipe multidisciplinar. Muito bom. Failde, me diz aí, mais ou menos, quantos são os atendimentos mensais da FUNBrasil? Você tem ideia? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Pronto, ambulatorial. São 5.000 mensais. 5.000 mensais só ambulatorial. E como é que a pessoa... Isso é inclusive para as pessoas que não têm condições. Condições, com Muito certeza. bem. Como é que ela se dirige? Elas são... lá é uma engrenagem, entendeu? Você faz a primeira consulta, você vai lá, marca a primeira consulta. Onde? Lá qualquer dessas unidades? Lá na unidade, elas orientam o que é lá e o que é através do município. E aí, a partir da primeira consulta, todo o resto da engrenagem é feita lá. Você vai para o médico, vai primeira consulta no ambulatório. É só óculos, é só refração, vai. Muito bem. Você vai sair dali com a sua consulta. Seu diagnóstico. Pronto, com a sua consulta. Você precisa de uma cirurgia? Perfeito. Você já sai dali com... Tipo catarata. Isso, você já sai dali com os exames marcados. Certo. A data dos exames. Quando você faz os exames, você já sai dali com a outra consulta marcada. Muito Quando você sai da outra consulta marcada, você já sai com a cirurgia marcada. Muito bom. Então, é uma engrenagem que funciona que consegue dar velocidade. Não ficam as pessoas esperando a vida toda. Não. Isso é muito bom. Agora, além da FUNBrasil, você dá consultoria em outras também. Quer citar alguns exemplos? Na APAI? Sim, na APAI, na FEPES. A APAI é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Perfeito. Né? Que tem um trabalho semelhante, um trabalho de SER também. São 2 SER 2. Certo. Que trabalham as mesmas atividades, só que trabalham uma atividade a mais, que é auditiva. Certo. Visual e auditiva, Perfeito. Intelectual e motora. Perfeito. São 2 SER. Perfeito. E a FEPESA, que é a Fundação de Apoio a um CISAL. Ah, um CISAL. Uma fundação de apoio a um CISAL. É ligada a um CISAL. Ela presta apoio às atividades da UNCISAL. Atividades acadêmicas, atividades de extensão. Elas recebem os projetos, através dela, alguns projetos são feitos. Isso foi esse convênio foi de vocês com o meu querido amigo Henrique, que agora é o vice-reitor. O vice-reitor, doutor Henrique. Agora é vice, era reitor. Doutor Henrique, ele foi fundador. Foi fundador? Ele foi fundador da fundação há muitos anos. Não é à toa que eu bato palma para ele? Ele é maravilhoso. Ele foi fundador. O doutor Dacau e ele são os remanescentes, os fundadores remanescentes dessa fundação. Eles eram professores, são professores. O doutor Dacau está aposentado e ele é atuante. Foi professor da UNCISAL. E aí era uma associação para
trabalhar esses projetos e depois Muito eles bom. resolveram criar uma fundação. Muito bom. E aí essa fundação tem se estendido para a Universidade Estadual também, Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, ela também presta algum suporte. E, enfim, é uma fundação de extrema importância Muito bom. acadêmica. E aí isso me dá a ideia de lhe fazer uma pergunta, porque você, enquanto promotora de justiça, você atendia exatamente as fundações, e você pode me dizer, essas fundações, de um modo geral, elas estão crescendo como devem crescer? Estão criando credibilidade junto ao público, de um modo geral? Olha, elas são de uma importância sem igual. Lógico, né? eu não estou Elas dizendo são- essas, não. Eu estou falando fundações de um modo geral. Elas, de um modo geral, são de uma importância sem igual. O terceiro setor no Brasil é um setor importantíssimo. Exatamente. Ele é formado, ele é constituído pela base, que é a sociedade, que é exatamente quem sabe das suas necessidades. Exatamente. Então, O início de tudo, a raiz de tudo é a fundação, só que ela vai em favor da sociedade. isso. E Ela, a sociedade é criada pela própria sociedade. A própria sociedade, sabendo das suas dificuldades, se reúne e cria uma instituição para trabalhar aquele gargalo social É verdade. que não está sendo desenvolvido É pelo verdade. Estado. E aí depois ele vai lá buscar as parcerias. Estado, isso é a sua obrigação. Mas, como eu estou fazendo, eu quero parceria e você precisa, de alguma forma, financiar Não tenha esse dúvida. trabalho. Não tenha Esse dúvida. trabalho é feito por um menor custo e sempre com a maior qualidade. E o SUS funciona. O SUS funciona? Funciona nessa coisa. O SUS funciona. Não, porque o SUS é considerado o plano mais importante do mundo, o nosso SUS. Mas, obviamente, que tem N falhas. Nesse caso das fundações, funciona bem. Eu falo o SUS que é desenvolvido, que é trabalhado pelas instituições, coisa instituições sem fins lucrativos. Esse SUS, ele realmente funciona. Não, também se não funcionar, eu conheço uma pessoa que ficaria em cima. E não mas eu conheço. Mas é mesmo, ficaria certíssima. É isso aí. Minha querida Failde Mendonça, você quer acrescentar alguma coisa? Eu estou agradecendo demais sua presença aqui. Não, só encerrando, falar que nós estamos trabalhando com as ouvidorias, né? As ouvidorias dessas instituições, e que isso tem a importância da qualidade do serviço do SUS. Não tenha dúvida. A partir daí tem a participação popular, tem a qualidade do serviço e a redefinição dos trabalhos das instituições, redundando numa qualidade diferenciada desses serviços. Felizes as fundações que têm a sua assessoria e consultoria. Porque não é todo mundo que teve toda a experiência que você teve com as fundações enquanto promotora de justiça. Muito obrigada. Você está agora do outro lado, carregando essa coisa bonita pela frente. Muito obrigado. E quero lhe dizer que eu estou muito feliz fazendo isso, viu? Que coisa boa. Eu fui feliz no Ministério Público. E está feliz agora. Quando redefini a minha vida e fui para uma outra carreira, há 6 anos, eu entrei num outro mundo, mas num outro mundo que está me fazendo feliz também, graças a Deus. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada mesmo. a tu, meu Obrigado. amigo lindo, querido. Demais. Deus lhe abençoe. Amém, 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 amém. E vamos lá aos nossos comerciais. Lembrando o nosso querido Sebrae. Olha o Sebrae sempre conosco. Vamos lá, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.
Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje e eu já tô com água na boca, porque dá água na boca o que tá aqui do meu lado. Você ainda não viu o que tá aqui do meu lado, mas eu vou levantar para você ver. Olha aqui, ó. O primeiro, olha aqui, ó. A famosa cachaça Gogó da Ema. Agora, olha a embalagem. Olha aí. Ficou com água na boca? Porque eu já tô, né? Eu não sei nem como é que eu vou continuar o programa com essa água na boca. Gogó da Ema, cachaça de alambique, primeiríssima qualidade. Mas eu vou conversar com o dono. Aí a gente vai saber tudo, vai aprender tudo. Não é, meu querido Henrique Tenório? É isso, Geraldo. Como tá você? Tô bem. E a nossa cachaça Gogó da Ema, quantos anos tem? São 22 anos, a gente começou em 2004 com o meu pai, que ele fundou, e a partir de 2008 que eu assumi a parte de produção, administração, tudo. Muito bom. Em 2008 você participou do Almoçando com a Notícia. Exato. Não é? A gente Junto tinha com outros produtores de cachaça. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não é? E que para mim foi um negócio que marcou demais aquele programa. E agora, volta e meia, a gente tem que fazer isso mesmo, né? O tempo passa rápido, né? Mas olha, mas mostra também o progresso. Exato. Que coisa boa. Como é que tá a produção hoje da Gogó da Ema? Então, a produção ela vem crescendo, né? Hoje a gente trabalha aí com mais ou menos 22 estados, vende bastante ali para a região sudeste, região sul, mas também atendemos bem aqui o Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, a Alagoas hoje produz cachaça de altíssima qualidade. Sempre foi. Sem deixar a desejar para nenhum outro estado. É verdade, é verdade. Inclusive as cachaças de Minas Gerais que são famosas. Exato. Não é? Exato. Bom, e como é que está a introdução dela no mercado brasileiro? Então, a gente vem participando, Geraldo, já desde 2012, 2013, de feiras a nível nacional. Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Santa Catarina. Então, a gente consegue, com esse propósito de divulgar, disseminar a cultura cachaceira, divulgar nossa marca, conhecer novos distribuidores, conhecer pessoal de confraria, representantes. Então, isso foi que deu uma escalada. Participam de congressos, inclusive, né? Congressos e feiras mesmo de bebidas, e tanto de cachaça quanto de cerveja, festivais. Exatamente, muito importante. É aí que a gente consegue disseminar a marca, né, e conhecer pessoal do setor. Então, tem sido muito satisfatório. Me conta uma coisa, em termos assim de produção, vocês estão em São Sebastião, não é isso? Exato. São Sebastião que está ali, pertinho de nós. Muito bem. Como é que é a produção de uma cachaça de alta qualidade? Como é essa? A gente tem um canavial próprio, não é muito grande, hoje na faixa de suas 40, 50 tarefas de cana, que dá para a gente produzir aí entre 50 e 70 mil litros safra. Uma safra que dura aí uns 3 ou 4 meses. Mas aí então você tem 3 safras, no mínimo tem 3 safras por ano. Não. Não. Quando a gente produz esses 3, 4 meses, o resto do ano a gente fica fazendo a parte de manipulação do produto, que é botar para envelhecer, padronizar, fazer o invase, desenvolver novos produtos de acordo com o tempo de envelhecimento que eles vão chegando, né? Então hoje a gente tem cachaça que vai de 2 a 12 anos de envelhecimento. É mesmo? 12 anos de envelhecimento. E como é o estoque de vocês hoje? Já está em quantos anos? A gente tem cachaça no barril com 15 anos que ainda vai ser lançada, mas no mercado com 12 anos. Mas seria uma cachaça Gogó da Ema mais especial? Como é isso? Como é que vocês fazem isso? Há 12 anos se chama alquimia. Alquimia? Alquimia que significa você desenvolver um elixir, que o pessoal falava, para tentar não, alcançar algo inimaginável. Então é uma cachaça que é super premiada. Hoje o nosso engenho possui 61 premiações, passando por 7 países diferentes, concorrendo com tequila, com saquê, com vodka, com uísque. E é uma cachaça que não deixa a desejar para nenhum outro destilado. Você falou esse negócio do uísque, você sabe que eu sou uísqueiro, né? Meu pai também gostava muito disso. Pois sou uísqueiro, mas eu sou uísqueiro gozado. Porque eu tomo uma dose ao meio-dia, tomo uma dose às 6 horas, né? Exato. Isso é o normal. Bom, mas à noite eu olho assim pro meu barzinho, dá uma vontade, lá para as 9h30, mais ou menos, me levanto, pego aquele cálicezinho e tomo uma cachaça. Coisa boa. Apreciando, né? Apreciando. Então é um negócio interessante você saber como é que você pode escolher uma cachaça. Como é?
Vai muito do gosto pessoal, né, particular de cada um. Então, a gente hoje trabalha, eu vou te citar o exemplo lá do nosso engenho Gogó da Ema, com a cachaça branca, Certo. com a cachaça envelhecida em tonéis de madeiras brasileiras como o Jequitibá rosa, o bálsamo e a umburana. Cada uma tem uma característica. O Jequitibá ele já é mais um sensorial frutado, fruta cítrica. Dá para também fazer um bom drink, se beber gelada. O bálsamo já puxa mais para algo do anis, frutas secas. Estou te falando da parte sensorial, de Certo. aroma e de gosto também, né? Já a umburana é algo mais adocicado. A umburana ela harmoniza bem com um chocolate, pós-refeição com um cafezinho, como essa que você ganhou hoje e mostrou para o público. Essa Ela é envelhecida maravilha. 4 anos, Ó. pronto, 4 anos em carvalho francês, que foram barris de uísque. E é uma cachaça que tem notas de baunilha, de coco, de chocolate. É uma cachaça muito agradável, que serve para se apreciar ela tanto natural como também você pode gelar a temperatura de geladeira, 16 Perfeito. graus. Perfeito. Em termos de número, eu não vou falar de gosto, porque bebida é gosto pessoal. Não Isso. tem a menor dúvida. Mas em termos de número, qual é a cachaça que vocês observam que tem mais adesões? No meu portfólio, essa daí, ela surgiu para meio que provocar o mercado. Você vê que é uma garrafa que vem da China. Não, isso aí eu não tenho dúvida. Garrafa que vem da China, a tampa vem da China, os barris vêm da Europa, passou 4 anos envelhecendo, São de quê? são de carvalho francês. Carvalho francês. Ex-whiskies. E eu coloquei ela num preço no mercado que eu acho muito justo e que todo mundo tem condições de comprar para consumir ou dar de Pode presente. falar. Ela sai da fábrica por R$ 98. Pô, tá uma beleza. Enquanto as comuns, as comerciais, com 2 ou 3 anos de envelhecimento em madeiras brasileiras, por 50, 55, 70, entendeu? Então, é uma cachaça que a gente veio para poder dar acesso ao consumidor a ter um produto de excelência, né? Agora me conta uma coisa, como é que você mede a preferência do consumidor em relação a sabor mesmo, mas geograficamente? Vendo nos seus pontos de distribuição, quais são os sabores, quais são os blenders que mais se ajustam? Existe, São Paulo, por essa é exemplo. uma boa pergunta, porque de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, sempre surgem novidades de madeiras sem novas. dúvida, deve surgir. Então já teve o boom que ainda também existe. E você sabe que a cachaça ela é o único destilado no mundo que trabalha com mais de 35 tipos de envelhecimento, as madeiras brasileiras. Então, se você for para um whisky, uma tequila, um bourbon, tudo é carvalho. E aí a gente tem essa variedade de envelhecimentos que vai dar uma variedade sensorial de aromas e sabores. Então, quando você me pergunta como é que você vai analisar o mercado que vai introduzir, todo consumidor, apreciador de cachaça, que faça parte de confraria ou não, ou que frequenta uma feira, ele está sempre de olho nas novidades. Até o próprio empresário. Exatamente, O empresário, eu vou montar, eu sou de São Paulo, eu sou de Curitiba, vou montar um empório, por exemplo. O cara começa a frequentar os festivais e as feiras a nível nacional, Belo Horizonte, São Paulo, e ele começa a passar nos estandes de cada produtor e ver o que é que tem de novidade. Então ele vai sentir ali o que é que o pessoal está consumindo, vai sentir o gosto próprio dele, se é para o carvalho ou se é para a madeira brasileira. Então é uma pergunta muito complexa, essa que o senhor me fez, e por conta que os gostos são particulares. E não só é interessante isso que você colocou, é que você tem que localizar onde estão esses gostos. Exato. Né? E que tipo de gosto é? Por que você usa cachaça? Para que você usa? Né? Qual é o gosto que mais lhe atrai paulista? E você paranaense? Como será? Você tem, por exemplo, algum envelhecimento em pinho? Pinho não. Não tem. Mas a gente tem jatobá, tem eucalipto. Não, mas pronto, tem o eucalipto, Eucalipto. que é do Paraná. Exato. Não é verdade? Então, a minha pergunta agora é exatamente essa. Você procura regionalizar o sabor também, o envelhecimento, em relação àquilo que é o produto básico da terra, daquele local? Eu dei o exemplo você veio com o eucalipto, perfeito, Isso. é a mesma coisa. Mas o que é, por exemplo, aqui? Aqui o pessoal costuma usar muito a umburana. A amburana. Amburana, umburana, imburana, são vários Tem nomes, vários mas nomes, é né? a mesma árvore que a cerejeira. Perfeito. Que ela é muito aqui da nossa região, do Nordeste. Ela é muito encontrada no sul da Bahia,
norte de Minas, mas aqui para cima também na Paraíba você vai ter, no sertão de Pernambuco vai ter a umburana. Então é uma madeira de entrada, um envelhecimento de entrada para quem está começando a conhecer o mercado da Então cachaça. não é toda madeira que serve para envelhecimento. Não toda. O eucalipto eu citei, mas o eucalipto tem mais de 2.000 variedades. Isso, Uma única perfeito. que foi aprovada que não vai fazer mal ao nosso organismo. Perfeito. O pau-brasil. O Brasil já tem. Já e é tem. muito parecido com o carvalho. É porque é um negócio diferente, É né? diferente. Envelhecido em É pau-brasil. a nossa raiz, né? Não é? É a nossa raiz. Então eu acho que Não, eu estou perguntando a você. É que a regionalização de sabor pode acontecer e deve acontecer? Deve acontecer, deve acontecer. O pessoal da Paraíba usa muito frejó, que é uma madeira nativa da região deles lá. Certo. Então, e é uma cachaça que ela não passa muita cor, ela fica um amarelo bem clarinho, mas é uma cachaça que corta Você já a faz acidez. isso? Eu uso o Jequitibá Rosa, Certo. que tem mais ou menos essa característica também, mas são sabores diferentes. Bom, aí vem uma pergunta que é industrial, praticamente. Onde é que você vai buscar a fabricação desses barris com diversas madeiras diferentes? Não deve ser fácil. Então, desde 2012 que a gente viaja para essas feiras, em São Paulo e Minas, são feiras nacionais, e aí é onde eu conheço meus fornecedores. Então, eu tenho um fornecedor de barril tanto em Minas, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, em Resende, em Santa Catarina, não, no Espírito Santo também, e no Rio Grande do Sul. Então, todos eles trabalham com vários tipos São de madeira. fabricantes, com vários tipos de madeira. Quer dizer, Fabricantes e importadores, né? Certo. Por exemplo, se eu quiser comprar um carvalho americano novo, eu tenho que importar. Muito bem. Então já existem empresas agora, que em fazem relação a todas essas madeiras que existem para a fabricação dos barris, quais são os tempos de envelhecimento de cada Boa madeira? pergunta. Barril novo, normalmente, o primeiro e o segundo lote você tira com menos de 1 ano, só que ela precisa ser trabalhada. Então você está curando o barril, ele solta muita Curando o barril, isso é ele interessante. solta muita oleosidade e fica com muita adstringência. Qualquer madeira. Acidez lá em cima, qualquer madeira. Então, ela vai servir aquele lote para você fazer um blend posteriormente, depois do segundo e do terceiro envelhecimento. Normalmente, barris que soltam muita oleosidade e muita cor Essa oleosidade vai para o produto. vai para o produto. Sim. E que é a oleosidade da própria madeira, Certo. né? Então, você precisa ter, no caso, eu tenho esse curso de técnica de envelhecimento, de master blend, de chefe de adega, de mestre alambiqueiro, tudo isso eu fiz ao longo desse período que eu estou à frente da empresa, para poder aprender a trabalhar com barril, seja o barril novo ou o barril que já foi usado por outros destilados, Que é um segredo que é um segredo. para o resultado final. Sim. Muito Você bem. tem que ter muito essa aptidão do que é que o consumidor vai gostar, o que é que os especialistas vão entender naquele tempo de envelhecimento. Verdade. Porque a embalagem em si, hoje está mais fácil você ter acesso. Há 20 anos atrás Sim. não tinha. Mas hoje tem muitas importações, tem muitos distribuidores. Mas o produto que está dentro, se ele não for bom, ele só vai vender uma Ah, coisa. mas eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, não tenho dúvida. Então você veja o seguinte, a exemplo do vinho, Sim. o vinho tem provadores, né? São pessoas que não tá, e aquele vinho que é bom, você vai repetir 200 vezes, é o mesmo blend. Concorda Exato. comigo? Concordo. O cachaceiro já tem isso. Tem o sommelier de cachaça, né? O O Master sommelier, Blender. sommelier de cachaça, João. Sommelier de cachaça. E aí? Sou eu que faço isso. Você lá. que faz. E como é que você consegue fazer essas diferenças? Eita, esse produto que eu lancei no mercado, que se chama tal, como no caso Esse aqui. aí. Esse aqui, que é o Carvalho francês. é? Carvalho francês. Carvalho francês. Você, obviamente, provou. Ele está aqui, mas você provou. Certo? Como é que você mantém o mesmo sabor? Então, eu Porque ele sempre... vai agradar. vai muito, como eu te falei, particular, muita aptidão, muitos testes. Eu sempre guardo uma garrafa de cada lote. Então, você imagina, eu tenho lá 120 barris, 60 completaram os 4 anos. Tem barril que não vai dar essa cor. Tem barril que perde muito teor alcoólico. Tem barril que mantém a Que característica. trabalho bonito. Então, a gente tem que sair escolhendo alguns desses barris. Eu tiro uma amostra de cada, faço análise de cada um, o teor alcoólico, a acidez, a degustação. E também, para poder, depois dessas anotações, número tal,
é que eu vou fazer o blender. E aí o blender é um lote que eu vou escolher se vai ser 500, se vai ser 1.000 garrafas, para quando estiver próximo a terminar esse lote no comercialização, a gente vai preparar outro lote, tentar chegar o mais próximo possível disso aí. Que beleza. É um trabalho de paciência. Não tenha dúvida. Não. Essa daí, minha filha, eu vou tomar aquela aqui, né? Você sabe que... Depois eu vou ligar para você para dizer, olha, o blend tá ótimo. Bom. Você quer acrescentar alguma coisa a essa Quero. entrevista? Eu queria conversar, mostrar, falar da rota da cachaça. A rota Né? da cachaça, a gente E- nem falou sobre Não, isso. mas é rapidinho. Vamos lá. Assim, a gente tem essa rota da cachaça que foi desenvolvida pela uma associação, que é a Isso. Estância do Agreste, né? Tem o apoio do governo do estado, da Secretaria de Turismo, tem o apoio do Sebrae e a rota ela já está sendo divulgada, é um destino já consolidado aqui do nosso estado e está sendo divulgado em todo o país. Todas as feiras que a Secretaria de Turismo do estado participa, divulga a rota da cachaça e a gente está com saídas 2 vezes por mês, fixas, que é toda segunda, quarta-feira do mês e todo terceiro domingo do mês. E sai para onde? Passa nos 4 engenhos. Engenho Caraçuípe, Engenho Gogó da Ema, Engenho Brejo dos Bois e a cervejaria Taverna Bia, que é em Arapiraca. Ah, que beleza. São 4 municípios do Agreste. E toda a rota ela vai fazer normalmente 2 engenhos. Então fica revezando. Sábado agora vai ter, já está fechada a turma. Hoje. Exato. Hoje vai sair saiu às 8 horas da manhã Isso. e vai retornar às 4 da tarde. Então, vai passar na Gogó da Ema, almoça em São Sebastião, num restaurante regional, na volta passa na Caraçuípe. Daqui a 15 dias vai revezar. E assim possível. Eu quero dizer para você que saiu às 8 horas da manhã, que não tem problema não. Você saiu hoje às 8 da manhã, tá perdendo o programa na Band, mas é só entrar no YouTube. Entra lá, canal Bate-Papo, que você vê o nosso programa, ok? Valeu. Meu amigo, eu fiquei muito feliz com sua vinda aqui. Muito obrigado pelo presente. Eu que agradeço. Viu? Obrigado mesmo. E leve um abraço para essa turma que está aí por aí, fazendo isso tudo que você disse, mais alguma coisa. Obrigado, Henrique. Obrigado, Geraldo. Obrigado mesmo. Vamos lá, gente. Vamos até os nossos comerciais. Lembrando o nosso Sebrae sempre. E voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao terceiro capítulo deste programa hoje para conversar com a advogada Priscila Barros. Ela é a presidente da Comissão de Fiscalização e Combate às Práticas Irregulares na Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. Que nome comprido. Será que eu vou ter que repetir isso? Não vou. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Que é uma prazer honra. receber você. Uma honra nossa, né? Que é Estar isso, aqui que é isso. com esse ícone da televisão. Obrigado, mas a agora gente- do YouTube, né? Não, há muito tempo, do YouTube há muito tempo. Vamos fazer o seguinte, eu faço minhas reverências à OAB sempre, que é a Organização dos Advogados do Brasil, e agora também lá com o nosso querido Paes, na presidência, pelo segundo mandato, né? Pelo segundo Exatamente. mandato. E tudo que vocês fazem, a gente está apoiando, porque eu sei que é para o bem, inclusive, da profissão, além de ser para o bem da própria sociedade. Não é isso? Exatamente. Então, me fale da formação dessa comissão, Priscila Barros. Então, essa comissão, né, da Comissão de Fiscalização vem pelo Conselho Federal da OAB e a gente foi instituído em 2020, para ser mais exato, a qual o primeiro presidente foi Tiago Mota, que eu
aqui manda um cheiro Grande figura. maravilhoso e me deu todas as diretrizes e a missão de ser a vice dele. Comecei como Perfeito, vice, né? perfeito. Aprendendo com ele todo esse manuseamento. Certo. E aí, a partir de 2022, né, quando Wagner Paz, Perfeito. né, entrou na primeira gestão, me incumbiu da missão de estar presidindo essa comissão. Então, assim, enfrentando todos os percalços, né, que a gente tem, e aí eu fui destrinchando colegas advogados que pudessem me auxiliar melhor. E a gente tem uma super equipe, a qual eu agradeço. Ó, vocês fazem parte dessa missão que é tão maravilhosa, mas tão árdua, né? Eu ia dizer isso. Ela pode ser maravilhosa porque ela é. Sim. Porque o objetivo dela é um objetivo maravilhoso. Agora, que é árdua, porque não é brincadeira você fiscalizar colegas. Nem colegas e nem proteger a sociedade. Viu? Exatamente. Porque isso é uma missão até do Estado. É, mas a exatamente. gente vai para além da blindagem, digamos assim, da própria advocacia. Não tenha dúvida. E a gente sabe que em todas as profissões existem os bons e os maus. Mas a proliferação de determinados advogados que andam dando golpes por aí não são poucos, não. Calma, vamos com os golpes aí. Porque se a gente entrar no parâmetro de golpe de falso advogado, são aqueles que induzem a se apresentar como se fosse advogado, mas não são advogados. Mas isso é que é a história. Mas aí acaba criminalizando a gente que é tão vítima quanto. Nós somos Não, mas vítimas. isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas eles se passam por. Se passam por e como? Como é que isso acontece? Me conta. As redes sociais estão aí abertas, né? E infelizmente a gente tem nossas capturas de imagens, né? Nosso público está aí em aberto, nossas petições que são públicas, né? Os acessos estão aí. Me infelizmente. conta, Priscila, quais são os principais golpes que a Comissão de Fiscalização já pegou? Os principais golpes mesmo são dos falsos advogados. Eu sei que de hoje- falsos advogados, mas quais são os golpes que eles dão? Os principais. Ah, sim, eu entendi agora a pergunta. Não é Vamos lá. de. Entendi. Quais são os Pois golpes? é, exatamente tentando fazer com que hajam pagamentos antecipados de, por exemplo, recebimento de valores, alvarás. Então, eles às vezes mandam documentos falsos, né, com a cópia do processo, uma petição do advogado, pelo WhatsApp, para você, fazendo acreditar que você está falando com o próprio advogado, que não o é, através de um outro número. Não, mas peraí, fazendo você acreditar que está falando com o seu próprio seu advogado, próprio advogado. ele usa o nome do seu advogado. Infelizmente, até a foto. E muitas vezes colocam clonagem do perfil como se fosse o endereço do advogado, só que é em um outro número, que nunca se foi do advogado, né? Claro. E aí, dá a entender que você está falando com o seu advogado. Se você for rápido. Por exemplo, isso acontece em pagamentos precatórios, por exemplo? Sim, precatório, RPVs, né? Alvarás. Sobretudo os RPVs, Sim. que são os valores, os pequenos valores. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Que perfeito. não são precatórios. Né? São aqueles que têm um pouquinho mais de pressa para serem pagos. Exatamente. São pequenos valores, por isso que é requisição de pequeno Exatamente, valor. RPV. E aí o RPV, que todo mundo conhece. Só que você vê que o documento, se você abrir, se você tiver uma noção básica, né? Assim, eu falo não como sociedade, mas como advogado, ou como uma pessoa mais instruída, vai verificar que existem alguns erros, alguns vícios. Agora você chegou onde eu queria. Onde estão esses erros? Exatamente. Aquilo que você pode detectar e dizer isso é falso. Exatamente. A liberação de alvará. Jamais o advogado vai pedir valor para liberar o seu valor. Ah, tá. Primeiro erro, né? Então, o advogado já peticionou no processo. Por que ele vai reenviar? Não faz sentido ele reenviar a petição para o senhor. Correto? Correto. Primeiro passo. E outra, se você vai receber, por que você vai ter que receber pagando antes? Não, você recebe e paga depois. Os famosos 20% dos advogados, né? Que Ou seja, 10%. ou o próprio alvará, que seja custas judiciais. Perfeitamente. Que vai ser liberado. A justiça entra em contato com o senhor? Liga para o senhor? Não. O promotor liga Claro para o que senhor? não. Claro que não. E é exatamente esse contato que eles fazem, induzindo as pessoas, a sociedade leiga, muitas vezes com símbolos dos tribunais, ligando através de imagens, também, por voz do seu próprio advogado,
para que você acredite que está falando com um promotor, com um advogado, com quem quer que seja, para liberar aquele valor. Muito bem, então eu pergunto a você, e você pode dar uma grande aula hoje, como é possível a pessoa que está ouvindo esse programa, está sabendo que isso acontece, que está ali para receber alguma coisa, o que que ela deve fazer, como é que ela deve confirmar que aquilo ali não é? Primeiro ponto é entrar em contato com vocês, verifiquem o número. O número é essencial. Você tem o número do seu O advogado número do salvo, processo ou o número do do advogado? advogado, porque você tem o número dele oficial salvo nos seus contatos. Ok. Então, se for de terceiro, já desconfie. É o primeiro ponto. Não dê corda, bloqueie e imediatamente ligue para o número que está cadastrado no seu WhatsApp ou no seu celular. Ou seja, do advogado. Perfeito. Mas afora isso, vamos dizer que o telefone do advogado se perdeu por aí afora também. Liga para a OAB. Liga para a OAB. pra OAB, Eu queria por chegar lá. favor. Liga para a OAB. E E- pede a comissão de fiscalização. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ou pela secretaria também, que a gente pode informar, pelo menos os telefones que o advogado registrou e que a gente pode. Muito bem. Passa Agora a me passar. diga uma coisa. A justiça em si, ela também não propicia que determinadas coisas... Propicia sem querer que determinadas coisas aconteçam. Por exemplo, você falou em RPV. Perfeito. O nome está dizendo. São recebimentos de pequenos valores. Não é isso? Isso. RPV. Você aqui demora. Mas isso mas não foi. O juiz tem que autorizar, tem que mandar vai para sua conta. Enfim, um monte de problemas. O leigo não sabe. Ele não poderia ser instruído a acompanhar o seu RPV? Sim, pode, tranquilamente. Mas a gente pede que, se está assistido pelo advogado, das duas, uma. Ou ele procura oficialmente o seu advogado, né? E aí a gente pede até que seja presencial. Porque se trata de valores, por que não presencial, né? Ainda que pequenos. Ainda que pequenos, vá presencial. Ou procure a própria vara no setor que lhe compete. Pronto, é isso que eu queria que você esclarecesse. O que, que ele pode fazer para se prevenir disso? Porque Aham. ele está sabendo, aquele que está ouvindo agora, diz, eita, eu tenho isso para receber. Eu não vou fazer pagamento nenhum antes. Sim. Mas e agora? Meu processo vai parar. Será que vai? Não. Não. Mas ele tem que conversar com alguém que Exatamente. possa instruí-lo. Exatamente. Na primeira desconfiança, em qualquer contato, via WhatsApp ou via telefone, na ligação de WhatsApp, que é o que os golpistas, nos golpes que a gente está pegando muito, estão fazendo com imagens, né? Inclusive com inteligência artificial, viu, senhor Geraldo? Infelizmente, estão fazendo uma replicagem, muitas vezes nossa, com inteligência artificial, Que absurdo. fazendo acreditar que o cliente está falando com a gente e que não somos nós. Já simularam até audiência, doutor Geraldo Câmara. Então é o nível que a gente está aí. Golpe está aí, né? A gente estava até comentando aqui antes da gente começar, verdade. que golpe vai ter em todo canto, né? Não tenha dúvida. Infelizmente. Mas a gente pode se prevenir, sim, sabendo o número do processo. Muito bem. Pego esse cidadão falsário. Vamos dizer que ele foi pego. Como é que a coisa funciona em cima dele? Então, e isso a gente deixa a cargo com os nossos parceiros, né? Que a gente agradece muito a Polícia Civil do Estado de Alagoas. A gente agradece bastante todos os órgãos que nos Lógico. apoiam diretamente. E aí eles tomam as providências cabíveis, judiciais e criminais. Muito bem, mas o cidadão que recebeu, o outro deve estar se prevenindo. O falsário está se prevenindo para não ser pego. O que é que aquele outro deve fazer? Só fazer a denúncia na polícia? Não, a gente precisa acompanhar, né? Porque fazendo o boletim de ocorrência, dizendo qual foi a data que entrou em contato, qual foi o número de DDD, se passando por quem, qual foi o número do processo que ele enviou, né? Se corresponde a ele mesmo, se está tramitando em qual justiça, porque com esses dados, com certeza, a polícia vai investigar Perfeito. muito mais. Perfeito. Agora tem um dado muito importante que eu queria chamar a atenção disso, acho eu. O RVP, o RPV, Isso. ele é colocado na conta do cidadão. Uma conta que ele fornece, cidadão, fornece, não é isso? Depende. Tem as questões de alvará, liberação, que a própria justiça manda para uma conta específica. A conta dele. Isso, mas é uma conta específica no nome dele.
Sim, é uma conta criada por para exemplo, isso. na Justiça Federal existe uma requisição de pequeno valor que vai ser liberado no nome dele e do advogado. Né? Já está separado quando o advogado junta, por exemplo, os honorários contratuais. Certo. Então, fica muito mais fácil de cada um saber. E ele precisa saber onde é que está aquele andamento. Pronto, então você chegou exatamente onde eu queria. O cidadão, Perfeito. independente do advogado dele, ele pode confirmar que vai para a conta dele e acabou. Sim, mas Ou não vai não? para a conta pessoal dele. Pessoal dele. Não, então, vai para uma conta específica em nome dele, que é uma conta judicial. Mas vai também Sim, para uma sim, conta. sim. Mas vai também. Sim. Vai depender do tipo de processo. Porque, Vai. por exemplo, na trabalhista vai para a conta dele. Isso. Isso não tenha dúvida. É. Porque a gente já deixa discriminado com a conta que quer receber. Não é isso? Certo. As Perfeito? indenizações por moral. Então, vai dependendo da situação, se houver sentença, vai verificar da sentença. Muito para bem. essa Agora, execução. quem é que informa a ele, o interessado, que o dinheiro dele foi colocado na conta X? O advogado. É o O advogado. advogado, geralmente, que tem o processo em mãos, né? Ou Assim, advogado digamos falso, assim. né? Que liga e diz, está na sua conta assim, 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 o senhor me dá tanto que eu vou liberar. Ou ele tendo o número do processo, indo na vara específica, onde tramita todo o processo dele, ele pode ter as informações necessárias pelo escrivão daquele setor, né, de competência. Agora, me diga uma coisa, Priscila, dentro dessa fiscalização que vocês fazem, é uma pergunta chata, mas eu tenho que fazer. Vocês verificam se há infiltração? Como assim? O falso advogado, ele tem informações. Certo. E aí? Isso é infiltração? Cremos que não. Primeiramente, vamos lá. A gente tem dados e os nossos dados estão aí. Existem hackers, né? Então, Sim. os hackers estão Vocês por aí. levam para esse lado. Tem que levar, porque na maioria dos casos, ou 100% dos casos, digamos assim, que a gente já tem levado em conhecimento, a polícia detecta que é vazamento de dados. Não tem o que se fazer. Normalmente é vazamento de dados. Infelizmente. E que não tem nada a ver Agora, com o advogado, todos eles esses são dados vítimas. saem da justiça. Sim, não sei. Isso quem poderia melhor responder seria a Polícia Civil, porque eles é quem tem a competência da investigação de onde é que está sendo vazado esses dados, né? Mas você me dá a oportunidade de um assunto maravilhoso para cuidar com a polícia também. Exatamente. Não é? Muito bom. No sentido, não, no sentido de. Por que não? Por que não? É preciso saber como é que eles chegam lá. Onde é que eles chegam? Através de quem? Quem é que disse para fulano, o falso advogado, que aquele Beltrano ali tem um para receber? Exatamente. Quem é que disse isso a ele? Porque existem processos públicos e existem processos Sigilosos, privados, sem super dúvida sigilosos. alguma. Exatamente. Precisam de uma senha, criptografia, né? Sei lá, pra uma poder varredura entrar. dentro diz que não seja o Exatamente. GovBR, né, que está dando trabalho para todo mundo. Exatamente. Não é que seja alguma coisa mais factível, mais fácil de se chegar, que o cidadão comum possa chegar. Exatamente. Né? Por isso que a gente está aqui fazendo desde 2022 um trabalho, né, em que protege não somente a advocacia, porque a gente acaba blindando a nossa profissão, porque Claro. queira que eu queira que não, estamos nos protegendo, Lógico. nos fortalecendo, Lógico. né? Porque eu já tive 2 clientes meus que caíram em golpes. E eu disse, gente, não fui eu, vocês têm meu telefone. Vocês têm, sabe onde é que eu, né? Eu tenho um escritório, porque não foram lá, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Antes de exatamente. passar, né? Teve um que até perdeu o processo. Perdeu, sentença improcedente. 2 anos depois, transitado em julgado o processo, ele disse, doutora, eu acho que eu caí em golpe. Eu disse, com certeza, porque assim, o processo já não existia mais. Pois é. Entendeu? Ah, não, mas disseram que tinha custas ainda. Eu disse, Bom, então, é complicado, para né? encerrar, pegou o cidadão, e aí? E aí a gente prefere, primeiramente, que os próprios cidadãos entrem em contato com o seu advogado original no telefone, tá? E aí mostra o print primeiro, né? Certo. Porque para identificar qual o Ok. número e realiza o boletim de ocorrência. Segundo passo, que o próprio cliente que entrou no golpe, ele possa denunciar no WhatsApp aquele Perfeito. número, né? E Perfeito. bloquear, não é isso? Exatamente. E aí, todos os procedimentos posteriores nós iremos fazer. O advogado, né, com toda certeza, vai fazer toda a descrição também das situações
e vai remeter Muito para a bom. comissão de fiscalização. Priscila, eu tenho que ler, porque é grande esse, viu? Olha, a Priscila Barros é presidente da Comissão de Fiscalização e Combate às Práticas Irregulares na Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. O negócio é grande. Muito obrigado por você ter vindo ao nosso gente que programa. Muito agradece. obrigado, viu? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, e a gente reforça e rechaça, né, com certeza, que tenham cuidado com algumas situações, né, Perfeito. de golpistas que se passam por advogados, né? Então, muito bem. todo cuidado é pouco. Muito obrigado por ter vindo. A Obrigado ordem sempre à mesmo. E disposição. obrigado a vocês. Não, calma. Ainda não me despedi de você, não, porque eu vou pedir a você para estar comigo assistindo um vídeo do Sebrae. Você assiste? Com certeza. Então vamos lá. Um vídeo sem roteiro é como um navio sem bússola. Você até navega, mas pode parar em qualquer lugar. Então hoje vamos aprender como guiar essa viagem até o destino certo, ou seja, a atenção do seu público. Seja para o YouTube ou para um vídeo institucional, o roteiro é a espinha dorsal da sua produção. E eu vou te mostrar como criar um texto que prende, convence e, principalmente, entrega valor. Vamos lá? E quando eu falo de contar história, eu tô falando de storytelling, que é essa arte de contar uma história, mas de um jeito que envolva a sua audiência. E essa teoria veio de Joseph Campbell, em sua teoria da jornada do herói. Aquela história típica que conecta personagens, conflitos e uma resolução. Mas ó, não precisa ter final feliz, mas precisa de um desfecho. E não é só falar bonito, é criar um caminho lógico e emocional para levar o seu público do ponto A ao ponto B. E no YouTube, a atenção é ouro. Quem não prende nos primeiros segundos, perde. Então, vamos combinar, né? Ninguém tá querendo gastar aí muito tempo, não tem muita paciência, então você precisa facilitar. E é isso que o Storytelling vai te ajudar. E ó, em recompensa a você que ficou até aqui, lá vai a fórmula que super funciona em qualquer vídeo para o bom Storytelling. Gancho inicial. É algo que desperta curiosidade. Pode ser uma pergunta, um dado chocante, uma frase provocativa. Você lembra aí que a gente começou esse vídeo falando que um vídeo sem roteiro é como um navio sem bússola? Pois é, esse é um gancho inicial. Depois do gancho inicial vem o desenvolvimento. Você precisa organizar o seu conteúdo em 3 a 5 pontos-chave para não sobrecarregar. E aí sim, você vem com o fechamento, o famoso Call to Action, CTA, convidando para uma próxima ação. Que pode ser assistir outro vídeo, se inscrever no canal ou aplicar o que aprendeu. Você vai ver que a gente vai ter um CTA aqui super importante que você vai treinar aí em casa. Mas vamos de exemplo? Sabia que 80% das pessoas abandonam o vídeo nos primeiros 10 segundos? Esse pode ser um gancho inicial para o seu vídeo. Então, aqui vão 3 dicas para manter a sua audiência. E aí você começa a desenvolver essa frase inicial. Esse a gente chama de desenvolvimento. Agora é a sua vez. Teste essas dicas e me conta nos comentários. Aqui tá tão famoso fechamento ou chamada para ação. Deu para entender um pouquinho? Viu só que não é tão complicado como parece? Você precisa transformar todas as suas informações em narrativa. Então pegue aí o seu texto técnico e humanize. Use personagens que pode ser você, um cliente ou uma situação real, mas crie tensão, ou seja, um problema para resolver. E evite o excesso de termos técnicos. E sempre que possível, insira exemplos concretos e dados para dar credibilidade ao seu conteúdo. Então, que tal agora você mesmo fazer uma atividade bem prática? Pegue um parágrafo de um material da sua área e reescreva usando gancho, desenvolvimento e fechamento. Mas ó, lembre-se que quanto mais visual e humano, mais a mensagem conecta. Combinado? Por hoje vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos tirar o roteiro do papel e colocar você como protagonista com dicas de presença, dicção e captação de imagem, tá bom? Enquanto isso, bons treinos por aí, pratique sempre e se jogue sem medo nesse mundo mágico da luz, câmera e diversão. Aperta o REC que a gente se encontra. Até mais! Ok? Obrigada. Gostou? Obrigada, Maravilhoso. meu querido. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigado, meu querido, Priscila. pelo convite. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado. Se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, estaremos juntos. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.